tema de hoje, muito especial, sempre. Esta palavra sempre é especial. É exercendo nosso sacerdócio na nova aliança. E o texto-chave, Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia, diga ousadia, intrepidez, coragem. Precisa tudo isso para entrar no Santo dos Santos? É o que diz o apóstolo Paulo. Tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? A gente já vai ver já. Pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que nos foi aberto através do véu, isto é, através de sua carne. Que texto precioso, cheio de cortes. Se cortar muito, vai sair tanto sangue aí que não é mole. É muito corte. Em primeiro lugar, ousadia para entrar no lugar santíssimo. O lugar santíssimo é o Santo dos Santos. O que é o lugar santíssimo? Já vamos ver. Através do sangue de Cristo. Ele derramou sangue para que nós pudéssemos entrar no lugar santíssimo. Por um novo e vivo, diga novo e vivo, caminho. O que tinha antes do novo e vivo? Velho e morto. Agora é novo e vivo. Agora não, já faz 2000 anos atrás. Que nos foi aberto através do véu de Cristo, que era a sua carne. Pense bem nesse texto aí, porque ele é fundamental aí para a nossa sequência da palavra aqui. Procurando aqui, só um instantinho aí. Na antiga aliança, ou antigo pacto, o sacerdócio era limitado. Somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, e apenas uma vez por ano. Até lá, só ficavam duas coisas, o átrio e o átrio e o santo lugar, ou lugar santo. Eram 3 lugares. O átrio era a entrada, era como um lobby. O átrio era o lobby, onde o povão ficava, né? O lugar santo já era mais reservado. E o santíssimo, só uma vez o sacerdote podia entrar uma vez por ano. O átrio e o lugar santo representavam níveis de acesso a Deus. No átrio você tinha um certo acesso a Deus, mas jamais podia imaginar que Deus ia falar contigo. Nunca. No lugar santo a mesma coisa. E só no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, é que somente o sacerdote entrava lá de fininho, uma vez por ano, e ai dele se suasse. Se ele suasse, aquilo demonstrava trabalho e não podia haver nenhum tipo de suor. Se ele suasse, alguém tinha que puxar ele morto já de fora para dentro, de dentro para fora. Hoje, o átrio e o santo lugar era o lugar onde se fazia sacrifícios externos com sangue de animais. Hoje, Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, diga, tira o pecado do mundo. O próprio João Batista falou que ele tirou o pecado do mundo. Então, se alguém ouvir aí fora alguém falando que está em pecado, tem algo errado. Tem algo errado. Hoje, sob a nova aliança, Cristo consumou tudo. O véu foi rasgado, o véu do templo que separava Deus dos homens, rasgado. E ele tinha essa grossura aqui, ó. Não havia tesoura que rasgasse. A carne de Cristo abriu acesso definitivo à presença de Deus. Diga, acesso definitivo. E nós, como crentes, fomos feitos sacerdotes espirituais. Cada um de nós aqui é um sacerdote real do Deus Altíssimo. Precisa fazer curso para chegar a ser sacerdote? Precisa ir no seminário sacerdotal de Cristo? Não. Ele te fez sacerdote quando te elegeu antes da fundação do mundo e quando cumpriu e consumou essa obra na cruz.
Não dependemos mais, então, de rituais, nem de templos físicos. Nosso corpo, nossa alma e nosso espírito foram transformados para exercer um sacerdócio que brota daqui para fora, em união com Ele. Lá em 1 Pedro, veja só que tremendo, capítulo 2, verso 9, está escrito um texto que muita gente conhece e nem sabia que era o próprio Pedro que falou isso. Vós sois linhagem eleita. Tem até louvor nosso que fala sobre isso, né? Nação santa. Somos linhagem eleita. O que quer dizer isso? O que é linhagem? Linhagem é a ascendência. Linhagem. Somos filhos eleitos de Deus. Somos sacerdotes reais. Exercemos um sacerdócio de reis nessa terra. Nação santa. Todos nós somos nação santa. Não é o Brasil que é uma nação santa. Não é os Estados Unidos que é uma nação santa. É cada um dos eleitos de Deus que forma uma nação santa. Povo adquirido por Deus. Ele nos comprou. Quando? Quando foi para a cruz. Quando o Senhor foi à cruz, Ele comprou o nosso corpo. Para que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas à sua luz maravilhosa. Que trevas era essa onde nós estávamos? Trevas, escuridão, apagou a luz? Trevas espirituais, falta de entendimento. O tabernáculo, que nós estamos falando hoje aqui, átrio, santo lugar e lugar santíssimo, Deus não habitava nesse lugar. Literalmente, Deus não estava lá. O texto original dizia que Deus ordenou que aquele tabernáculo fosse construído para ele habitar entre o povo, naquele momento que o povo estava lá. Mas, doutrinariamente, entendemos que Deus nunca habitou em estrutura material. Vou bater devagar, porque eu não sei se parede mesmo. Deus nunca habitou em lugar material. Nunca. Né? Senão em seus filhos espirituais. Né? O Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. 7:48 de Atos. Não habita. Mas hoje Ele habita. Aonde? Aqui, no auditório? Em cada um de nós. Efésios 2:22. Em quem vós, Paulo falando, também sois juntamente edificados para a morada de Deus, aonde? No Espírito, com letra maiúscula. Então os nossos espíritos, com letrinha minúscula, recebem a morada do Espírito Santo, com letra maiúscula. É pouco? Não, é muito. A antiga aliança e a nova aliança agora comparadas. O átrio que estava lá no tabernáculo representa hoje o nosso corpo. O átrio representa a dimensão terrena do processo de restauração do nosso corpo. Cremos que tudo que foi feito no mundo espiritual tem compatibilidade com aquilo que está no mundo físico. O átrio, portanto, ele representa a dimensão daquilo que é espiritual de forma visível. Onde o homem, ainda em um corpo de carne, nós estamos caminhando em direção à plenitude espiritual completa, vivendo em carne ainda. Estamos aprendendo e crescendo nesse entendimento. Não é apenas o primeiro nível de aproximação a Deus, mas o corpo manifesta externamente uma realidade espiritual que está dentro de nós hoje pelo Espírito. O altar e a cruz e a pia, a purificação pela palavra, lá no tabernáculo tinha o altar e tinha a pia, o lavatório, onde se purificavam os animais que eram sacrificados, depois o sacerdote se limpava ali. São processos internos da alma que ocorrem dentro do templo que somos nós. Nós temos hoje a cruz de Cristo, que nós cremos que Ele morreu ali, para quê? Para nos purificar
de todo pecado. Ele purificou? Purificou. Será que ele vai voltar algum dia para purificar de novo? Não, porque não é. Deus não brinca com ninguém. Deus não é brincadeira, né? Aí ele, Senhor, eu fui lá, purifiquei alguns lá, mas faltou alguma coisa. Não faltou nada. Ele veio, fez o que tinha que fazer e acabou. No pátio do tabernáculo, você tem a figura já aí? Dá para pôr? Só para a gente ir ilustrando. No pátio do tabernáculo eram oferecidos sacrifícios. Ó, tá vendo aqui, ó? O átrio, o lavatório, o altar, né? Aqui se sacrificava o animal e depois se lavava ali depois do sacrifício. Esse aqui era o tabernáculo. Então aqui tinha o átrio, onde todo mundo ficava aqui fazendo sacrifício, porque tinha que comprar bicho para fazer sacrifício pelo pecado. Depois, a pessoa entrava aqui no altar de incenso para oferecer a Deus no lugar santo, onde tinha a mesa do pão da presença de Deus. Símbolos, tudo simbólico, tá? E depois tinha lá, finalmente, o lugar santíssimo aqui. Então o sacerdote entrava aqui uma vez por ano. Aqui tinha o altar do incenso, e aqui já no lugar santíssimo estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus com o povo. Então era assim que funcionava o tabernáculo. Cada animal derramava o seu sangue como símbolo de expiação. Expiação que é tirar a culpa do pecado, mostrando que o pecado tinha que ser coberto. Agora, o que Cristo fez? O que João 1,29 diz? Aquele que chegou diante de João Batista era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Seu sacrifício removeu todo o pecado. Ou faltou um pecadinho por aí, escapou? Não. A obra consumada de Cristo foi aplicada diretamente em nosso espírito. O pecado foi removido pela raiz. Não é pelo comportamento da pessoa que o pecado é tirado. Esse aqui está fazendo coisas boas, então eu vou purificar ele do pecado. Não. Não é pela bondade ou pela maldade de ninguém. É porque Cristo quis. Aquele ali é meu e eu vou perdoar ele de todo pecado e ele está perdoado. O velho homem que tínhamos em Adão foi crucificado e o novo homem em Cristo foi criado justo e perfeito, conforme está em Romanos 6,6, apenas como referência. É por isso que Paulo, em Efésios 4:24, ele recomenda vestivos do novo homem. Aquele que tinha pecado já ficou para trás. Vestivos do novo homem, criados segundo o seu João e a Dona Maria? Não. Segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. E Paulo nos exorta em Romanos 12:1, a partir daí, apresentem os seus corpos como um sacrifício, não de animais em cima do altar no templo, mas um sacrifício vivo, que não é sacrifício de sofrimento, é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Porque o corpo não está mais sob domínio do pecado. Hoje, quando você chega diante de Deus, num lugar santíssimo, que nós vamos ver já daqui a pouco onde é que ele está, nosso corpo não está mais sob o domínio do pecado. Foi crucificado com Cristo. Onde é que está isso? Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, não é eu que vivo, não é o João, a Maria, o José. Quem vive é Cristo em mim. Então, apresentar o corpo como sacrifício vivo envolve usar o meu corpo como um instrumento de justiça, não rituais. Não é joelho, não é cara no pó, não é... Eu posso levantar as mãos para louvar o meu Senhor, sim, espontaneamente, não há problema nenhum nisso, mas sinal de submissão, joelho no chão e cara no pó, Deus, para isso não tem nada a ver. Você está diante de Deus no metrô, de pé, deitado numa cama, eu não recebo, de hospital, ou na sua casa, ou em qualquer lugar.
Ali está Deus em você. A vida dele se manifesta no seu corpo, em qualquer lugar onde você estiver. Diga, isso é o meu sacerdócio. Cristo está em mim. O lugar santo representava a vida da alma. Alma e corpo são elementos ligados um ao outro. O corpo sem alma, sem vida, sem o sopro da vida, o que é o corpo? Ele é algo... Deus soprou em Adão o fôlego da vida, alma. Não espírito. Espírito é outra história. Anteriormente, o lugar santo também era separado por um véu, mostrando que o homem não tinha acesso total a Deus. A mente daquele tempo, as emoções do homem e a vontade precisavam ser purificadas externamente, através de sacrifícios. E a comunhão com Deus era apenas parcial. Deus vinha, recebia o sacrifício, depois, tchau. Que época triste. Tinha gente que queria ver nessa época. Não sei de onde tira isso. Agora, em Cristo, esse véu foi removido e nossa alma, ela pode refletir plenamente a vida divina nela. Paulo nos diz, levamos cativo todo pensamento à obediência a Cristo. 2 Coríntios 10, 5. O que quer dizer isso aqui em relação à alma? Você sabia que a nossa alma ela é enganosa? Sem a presença de Cristo na nossa mente, a alma é enganosa. Quem está no sistema religioso vive um engano de alma, porque ele tem preocupação de que ele não seja salvo, ele tem a preocupação de que Deus não está gostando dele, ele se sente necessidade de se arrepender dos seus pecados diariamente. Tem gente que não consegue dormir enquanto não ora e não confessa pecado a Deus. Tem gente que acorda mal de manhã cedo pensando que Deus a castigou porque ele fez alguma coisa errada no dia anterior. Tem gente que precisa estar na igreja todos os santos dias e campanhas e etc, e cultos e reuniões porque Deus está lá. E tem gente que pensa que Deus só está naquela determinada igreja lá, onde ele vai. Eu sei disso porque eu já ouvi essas coisas quando eu fazia parte de alguns lugares. Não, tem que ir lá para receber a bênção de Deus. Se você não for lá, você não vai receber a bênção. A bênção é lá. E aí entram as competições entre qual é a igreja mais poderosa e qual é a igreja mais não tão poderosa. Aí quem faz sinais, quem tem línguas, quem tem isso é mais poderoso, e quem é mais calminho não tem o poder, porque ali não está o poder de Deus. Então tem gente que hoje é tão poderosa que acaba subindo nas colunas do templo e pula dentro da igreja de tal forma que alcance até lá em cima no alto, a 8 metros de altura, para ver se dá uns gritos e está tudo certo. E não é nada disso. A nossa comunhão com Deus está ligada à obediência. Obediência em amor, não obediência a rituais, e sim obediência por entendimento da palavra. Por isso, 2 Coríntios 10, 5 fala isso. Levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você se lembra de Romanos 1, 5? O que falou lá? O que fala em Romanos 1, 5? Não está aqui na tela. Romanos 1, 5. Eu sei. Levando cativo a Cristo toda obediência. É por obediência, não é por rituais de sacrifícios. Então, significa que nossa mente ela é renovada na mente de Cristo. Onde está a mente de Cristo hoje? Está no tabernáculo? Não, isso já acabou. A mente de Cristo hoje foi colocada em nós. Desde quando? Desde quando o véu foi tirado. Nossas afeições estão alinhadas com a vontade de Deus. Então hoje não é a minha alma. Se eu tenho medo é porque eu não estou reinando em vida. Eu não posso ter medo. Eu não posso ter preocupação, por exemplo, com a minha carne, que dá trabalho, eu sei que dá. Já descobri que não é só a minha que dá. A carne dá trabalho de um modo geral. E
Se eu não estiver alinhado com a vontade de Deus, eu fico preocupado com o que vai acontecer comigo. E eu não posso me preocupar, porque a minha vontade está submetida à dele. Senhor, se o Senhor tem alguma coisa comigo aqui ainda nesse mundo, eu estou aqui. E vou passar por tudo que eu tiver que passar. Romanos 8, 5 e 6 fala sobre isso, Efésios 4, 23 também. Então, nossa alma, para viver bem hoje, ela não precisa mais, nem depende de esforços humanos ou rituais externos. Eu vou lá cumprir a corrente, depois que cumpre a corrente de libertação lá dentro do sistema, finalmente, fui batizado nas águas, pronto, estou feliz. Você está feliz porque tomou banho? No dia seguinte você vai tomar de novo, só que na sua casa. E não é nenhum ritual, isso é necessário, mas fui lá, participei da santa ceia do Senhor. Fiz o jejum, entreguei a vigília, Não. Os esforços, em Hebreus 10, 14 fala exatamente isso. São referências, não dá para a gente colocar tudo isso aí. Mas você pode procurar, a ideia é colocar na tela, você anota, ou assiste na internet na quarta-feira e anota para você poder entender. O lugar santo, então, foi superado. Nosso corpo e nossa alma, as emoções, já não constituem mais barreiras para você ser um sacerdote real. Porque tudo isso está sujeito à obediência a Cristo. Deu para entender? Teu corpo começou a manifestar com alguma coisa? Senhor, tranquilo, tudo está bem, estou sujeito à tua vontade. Levo cativo esse pensamento. Por que eu estou ficando descontrolado por causa dessa situação que apareceu? Finanças? Apareceu um problema aí? Eu vou me desmoronar por causa disso? Não, vou levar isso cativo à obediência a Cristo. Se eu fiz algo errado, eu vou pagar o que eu fiz. Se eu fiz algo certo, eu estou em paz. Muito bem. Vamos lá. Agora vem área VIP. Ponto 3. O lugar santíssimo. Tem um bairro no Rio de Janeiro que se chama Santíssimo, mas não tem nada de lugar santíssimo lá. Então o lugar santíssimo é quem? Onde está? Quem é o lugar santíssimo? Hoje, naquele tempo era onde o lugar santíssimo? O Espírito era Cristo, Deus estava lá. E hoje, onde está que será esse lugar santíssimo? Onde estará o lugar santíssimo hoje? Cristo. O lugar santíssimo era o coração do tabernáculo e do templo, onde somente o sumo sacerdote, está mostrando aí, podia entrar com sangue de outra pessoa. O sumo sacerdote entrava lá com sangue de alguém lá que ele levava lá para representar aquele sangue e entregava para Deus e queimava lá, e Deus aprovava. Era tudo ritual. A Arca da Aliança estava no lugar santíssimo, a glória de Deus descia, mas era só. Oi? O santíssimo lugar é isso aqui, ó, onde Deus simbolicamente estava lá presente. A Arca da Aliança estava lá, e aqui está o véu, e aqui está outro véu que separava o átrio do santo lugar. Era tudo nessa base a coisa. E não tinha como chegar a Deus, ninguém, diretamente a Deus. O sumo sacerdote era um robozinho que entrava lá uma vez por ano. Sim, senhor, não, senhor, até logo, tchau. O acesso a Deus era limitado e temporário. Hoje, graças a Cristo e ao seu sacrifício, o véu foi rasgado de alto a baixo. Isso está em Mateus 27, 51. E sua carne se tornou o meio definitivo que abre a porta para o lugar santíssimo. Existe outro caminho fora de Jesus? Qual a religião? Falando de religião agora. Fora do cristianismo que apresenta salvação. Nenhuma delas. A única religião do mundo que apresenta salvação a Deus é através do cristianismo. E o cristianismo hoje está debaixo de legalismo. Então, Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse, eu sou o caminho.
E aí o outro religioso de outra denominação, de outra religião, que fora do cristianismo, vem com misticismo, vem com religião oriental, que é tão bonito, tão lindo, sugestão, e é seixo daqui, da onde, é micho sei lá de onde, e vai por aí afora. Não quero ficar falando nomes aqui para ninguém vir para cima de mim depois achando coisas erradas do que eu estou falando. Eu estou falando que só existe um caminho para Deus. Não existe, toda religião leva a Deus, coisa nenhuma, não é a religião que leva a Deus, é o caminho, é a senda da vida. Para chegar ao Senhor é só por Jesus, só pelo Pai. Por isso, de novo, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos. Por que tem que ter ousadia hoje? Porque você tem que ter a mente voltada para o Evangelho da Graça para entender que aqueles 2 véus foram rasgados e hoje você tem acesso direto ao Pai. E não é que eu vou lá buscar o Pai, eu vou lá no templo então buscar o Pai. Cadê o Pai? O Pai está em você, o Senhor, o Espírito de Deus está em você. O problema é que Ele está aí parado, Ele pode estar desativado. A mente de Cristo tem que ser ativada. E o que ativa a mente de Cristo? Só ouvir. Mas para onde eu vou? Onde é que eu vou ouvir? Eu vou ouvir aonde? Tem um ali falando bonito. Não é bonito ou feio. É a verdade. Mas o pastor lá, eu não gosto muito dele. De repente é ele que está falando a verdade. Tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então agora o lugar santíssimo está onde? Em nosso espírito. Onde a presença de Deus habita permanentemente. Diga, permanentemente. Ele vai sair daí? Não. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo ressuscitado, que é o tema que nós vamos falar na próxima semana. O Cristo ressuscitado é o mesmo Espírito Consolador que vive em você. 1 Coríntios 6,17, simples assim. Aquele que se une ao Senhor. Como é que a gente pode se unir ao Senhor? Porque eu estou naquela igreja lá, eu me sinto lá unido ao Senhor. O que eles ensinam lá? Não sei, mas Deus abençoe você e está tudo bem. Deus abençoe? Não. Aquele que se une ao Senhor é um abençoado. Porque aquele que se une ao Senhor é um privilegiado, é alguém que entende, é alguém que não precisa de muita explicação para entender. É aquele que diz, eu recebo, Senhor, o Senhor vive em mim. Glória a Ti, graças, Senhor, que o Senhor vive em mim. Eu não preciso buscar mais nada fora de mim. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E deste espaço real exercemos o nosso sacerdócio. Qual é o templo de onde você tem que buscar a exercitar o seu sacerdócio? Qual é o templo? Aqui? Aqui é o congregar. Vamos chegar lá já já. Aqui é outra coisa. O sacerdócio, hoje você tem ele dentro de você para viver. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, feriado, dia ruim, dia bom. Esse é o templo que vive em você. O sacerdócio está em você. Você não depende de mais nada. Nada. 1 Pedro também fala sobre 2,5, fala sacrifícios espirituais, louvor, gratidão, intercessão e serviço. O que nós temos que fazer hoje é um ministério a Deus e aos outros. O que recebemos em nosso espírito hoje, essa palavra, ela tem que fluir para a nossa alma, tranquilizar a alma. A almazinha, fica quietinha, tudo está bem. Não, mas amanhã eu tenho um compromisso sério. Tudo está bem. Onde está Cristo? Em você. Você acha que Cristo vai te levar para um lugar ruim? Não, tudo está bem, você tem que cumprir esse negócio aí. Cumpra em paz. O Senhor é o teu dono. Ele é Deus de vivos e de mortos. O que pode acontecer contigo? Ele é Deus de vivos e de mortos.
Paulo disse: eu até prefiro estar na presença do Pai, mas eu tenho que continuar um pouco mais aqui, porque Ele quer, eu vou ficar. Temos identidade sacerdotal, vivemos conscientes de nossa união com Cristo, participando de sua comunhão e de sua autoridade espiritual. O átrio e o lugar santo foram cumpridos em Cristo. Somente o lugar santíssimo permanece hoje. E nesse lugar santíssimo nós nos encontramos com Ele para sempre. Nosso sacerdócio não é ritual. Já viu esse pessoal, essa liderança toda cheia de parafernália em cima? Sacerdote, roupa, folhas, coisinhas, babados e os cambal. O que mais tem ali? Pedra. 6 pedras. Tremendo. Você olha para o cara e fala: parece um pavão. Não é? Parece uma árvore de Natal, cidadão. É um sacerdote. E você? Onde estão as tuas pedras, as tuas roupas, a tua parafernália? Está tudo aqui. O que você precisa está na mente, ninguém pode te tirar. O governo não te tira, a escola não te tira, bandido não tira, narcotraficante não tira, porque está na tua mente. Nosso sacerdócio não é ritual, mas espiritual, consciente e pleno, exercido a partir do lugar onde habitamos com Ele. Onde é que começa o teu sacerdócio? Em ti. Não, eu tenho que ir naquela igreja, porque lá é que está a bênção. Que lá está a bênção? Você é o abençoado. Onde você for, a bênção está lá. Onde você estiver. No meio da rua. Então, o átrio eram corpos em sacrifício. Hoje, o teu corpo, o sacrifício dele é o sacrifício vivo pela mente. Lugar santo, comunhão parcial com Deus. Por quê? Porque as emoções atrapalhavam. A alma complicava tudo. Ai, minha alma. Davi falava: minha alma está chorando até a morte. Minha alma está doendo. Por quê? Porque ele estava ainda no tempo da lei. Ele não conseguia falar com Deus plenamente. Quando Deus tinha que falar com Davi, ele falava, Davi fazia as bobagens, depois Deus chamava alguém, o sacerdote, o profeta, e falava: o Deus falou isso de você, você é amigo dele, fica em paz. Porque a alma estava sempre em atrito, em atribulação. Alma, preocupação. E o lugar santíssimo, onde está hoje? Está em ti. Você tem plena comunhão com Deus. Então, aplicação prática disso tudo. Número 1, todos os dias, lembremos-nos de que nosso corpo é um sacrifício vivo e devemos usá-lo para honrar a Deus, sob a orientação do Espírito que está em ti. Número 2, nossa mente, emoções e vontade devem estar alinhadas pela fé em Cristo em nós, levando todo pensamento cativo à sua obediência. Ponto 3, nosso espírito é o verdadeiro lugar santíssimo. É aí que flui nossa vida espiritual e o nosso ministério. Você tem um ministério. O que é ter ministério? É ministrar. Você ministra a Deus a sua vida em louvor e gratidão e ministra como igreja através do mundo e para o mundo, para que o mundo receba o que você tem. Ponto 4. Não dependemos de templos, nem rituais ou homens para exercer nosso sacerdócio. Uau, isso é muito forte, né? Não dependamos de templos, rituais ou homens. Deixa eu ir embora agora. Para exercer nosso sacerdócio. A presença de Deus habita em nós. E podemos ministrar com autoridade. Conclusão. O lugar santíssimo não é mais inacessível nem perigoso. Antigamente o lugar santíssimo era perigoso. Se o sumo sacerdote entrasse lá e suasse, ele estava morto. Ninguém conseguia entrar lá. Hoje, o lugar santíssimo é o nosso lar espiritual, em Cristo. Independe se seus filhos, parentes e amigos aceitem o que você está fazendo ou não. Eles não entendem o que você entende, não adianta. Não adianta, deixa lá. Ame-os, cuide deles e tudo mais, mas você é um sacerdote com Deus. Ele tem a vida dele. Certo?
Temos o privilégio de entrar e exercer nosso sacerdócio espiritual todos os dias. Entrar, não na presença de Deus, no nosso trabalho, no nosso louvor, gratidão. Esse direito não depende de templos intermediários e de hierarquias, nem de instituições, hein? Instituições religiosas. É importante observar que muitas tradições religiosas, como a Igreja Católica e as filhas originárias da Reforma Protestante, ensinam que o lugar santíssimo está dentro de um lugar físico chamado templo. Já foi na missa hoje? Não é missa, é Cristo em vós. Não tem missa, não tem ritual, não tem corpo no chão, cara no pó, não tem nada disso. O acesso a Deus não requer participação em rituais específicos como a comunhão ou frequência ao templo. Aqui não é templo, aqui é um lugar de reunião de família da fé da graça. Vamos chegar lá. Isso cria milhares de lugares santíssimos. Você já pensou se todos os templos fossem lugar santíssimo? Ah, tem lugar santíssimo para tudo que é lado. Aqui, cada esquina tem o seu lugar santíssimo. Não. E também criaria uma dependência de seres humanos para se aproximar de Deus. O meu pastor disse que eu tenho que fazer tal coisa para conseguir tal coisa. Meu pastor. Seu pastor? Que pena que o seu pastor não é Cristo. O meu é. Tem que ser. Cristo abriu um caminho direto para o lugar santíssimo, dentro de nós. E todos temos o direito e o privilégio de entrar e ministrar a Ele. Quando ignoramos essa verdade, mantemos os fiéis na ignorância. Não apenas por parte da Igreja Católica, mas também de muitas igrejas denominadas evangélicas, que colocam dependência nos homens e não em Deus. Se compreendermos e vivermos essa realidade, a hierarquia que afirma que alguns são mais santos ou mais ungidos do que os outros, acaba. Reconhecemos que todos somos sacerdotes espirituais com pleno acesso a Deus. Diga, eu sou um sacerdote espiritual com pleno acesso a Deus. É isso que Cristo quer. Que cada ação, pensamento e decisão flua do nosso espírito consciente de que estamos unidos a Cristo e que nosso sacerdócio pode refletir a glória de Deus por meio de nós. Então, uma perguntinha. Devemos deixar de congregar? Pois não dependemos mais de líderes e de templos humanos, então vamos parar de congregar. Muita gente pensa isso. Congregar em graça não deve ser uma obrigatoriedade formal. Eu vou lá porque é domingo. Eu vou lá porque... Por que você vai? Congregar não deve ser uma obrigatoriedade formal, sistemática, ou seja, dentro de um sistema institucionalizado e mecânico. Congregar não pode ser mecânico, ele tem que ser algo onde o lugar santíssimo que está em você diz, eu quero estar com os meus irmãos para aprender juntamente com eles a crescer na palavra que me dá vida. Deve ser um desejo voluntário. Vamos lá hoje, vamos comigo, vamos. Voluntário. Não puxe ninguém, nem o empurre. Convide. Chegou a hora dele virar e receberá a palavra. Ainda mais hoje em dia, com a internet é uma beleza. A internet, ela também judia um pouco, né? Claro. Ela é muito boa, mas ela também tem aquela coisinha, né? Eu vejo na quarta-feira na internet. Pronto, fechou. Vai congregar pela internet. Eu posso dizer que isso está errado? Não. Mas o desejo espontâneo de buscar louvar juntamente com a família da fé e aprender junto e olhar e estar com todos aqui, isso não tem preço. O mundo virtual não deve substituir o congregar presencial, senão como uma forma alternativa por conta de uma impossibilidade momentânea. Não pude ir hoje. É diferente de não vou. Não pude. Não quero até. A gente tem que lidar com isso.
Não tem como evitar. A internet está aí para ajudar, mas não para atrapalhar o seu crescimento. Se você ficar só pela internet, eu desconfio que a tua carne ela vai ministrar poderosamente na tua vida. Então, você que está na internet, por exemplo, agora, estamos aqui em São Paulo, aproveite que nós estamos aqui ainda. Aproveite, esteja com a gente, venha conhecer. Semana passada tivemos uma pessoa abençoada que veio conhecer, e hoje temos um abençoado que eu não apresentei ainda, mas vou apresentar agora, por primeira vez. Né? E graças a Deus por tudo, pela vida de cada um de vocês, abençoados e abençoados com todas as bênçãos. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.